Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voiger, e eu vou falar sobre os fundamentos da história clínica. Então, das coisas que a gente tem que analisar na história clínica como tal é a anamnese, o exame físico, a cronopatologia, os exames médicos que forem indicados e os fundamentos para o diagnóstico, né? Então, aqui o fundamento da história clínica, ela vai brindar informações para a gente poder elucidar um caso clínico. E lembrando que a história clínica é postulada como um documento médico legal, certo? Então, aqui é um exemplo de história clínica para vocês verem, né? Motivo de ingresso. O motivo de ingresso é colocado com as palavras do paciente. Então, o paciente diz que está doendo o peito. Então, você bota lá, motivo de ingresso, dolor em peito, que é o que o paciente está referindo. Na história da enfermidade atual, a gente vai ver o quê? A gente vai ver, olha só, então, a maior descrição possível, paciente masculino, de raça branca, de 30 anos de idade, aqui pedreiro, né, no caso albanir, de procedência urbana, porque aqui é muito importante eu vincular o que a pessoa faz e aonde é que ela mora, porque isso também vai me ajudar a fechar caso clínico. Às vezes tem casos clínicos que são puramente da zona rural e outros que são da zona urbana, outros que estão ligados à doença específica do trabalho. Então, se ele é albanês, a gente já mais ou menos tem uma ideia que ele pode estar levantando muito peso, que pode estar fazendo alguma coisa, e isso nos orienta na hora de dar um diagnóstico. O antecedente de saúde também é importante, porque ele corrobora uma informação anterior ao do paciente. Se ele é um paciente que ele já tem alguma doença pregressa, então a gente coloca ali. Se a gente pergunta, o senhor tem alguma doença, o senhor sofre de alguma coisa? Não, não, eu estou bom, meu filho, eu não tenho nada, então a gente já coloca. Com antecedente de saúde, que nessa oportunidade acude ao nosso serviço por apresentar uma dor no peito. Aí a gente vai descrever a característica semiológica da dor, que aparece de forma constante, que se localiza no terceiro espaço intercostal, que é de moderada intensidade, que se irradia para as costas, que aumenta com os movimentos torácicos, a respiração profunda e a tosse, que, segundo o paciente, essa dor se alivia com calor, que se acompanha de ansiedade, dispneia ligeira, e ao exame físico, a região descrita anteriormente, a região está rubicunda, e ao palpar de zona, o paciente refere que essa dor aumenta. Se decide realizar uma série de exames com fins diagnósticos, dentro delas o eletrocardiograma, a prova da ergometria, o raio-x de tórax, e todas essas provas resultaram normais, tá? Então, aqui, depois que a gente faz essa leitura da história clínica, né, a história clínica é um compilado de informações que a gente vai pegar com o paciente, e vai pegar através do exame físico, e vai pegar dos exames de laboratório. Tudo isso a gente coloca na história clínica, tá? Então, isso aqui é bem importante. Então, para brindar um diagnóstico necessário, eu preciso o quê? Eu preciso ter uma boa coleta de dados, um conhecimento médico fora do comum, tá? Porque dar diagnóstico não é qualquer médico que dá diagnóstico, tá? Vocês podem ter visto ao longo da vida aí que se cruza com uns aí tu pergunta ali, tu diz, rapaz, eu acho que eu tô com Covid. Aí você, não, não, toma nada não, toma nada não. Como assim? Tá maluco? Tá maluco? Aí, não. Certeza. Então, tem que usar a massa cinzenta a favor. O diagnóstico, então, ele vai envolver também um processo de raciocínio, né, que você tem que fazer uma pesquisa, você tem que minimamente conhecer algumas doenças para poder fazer um arcabouço geral, né? Naquele caso ali que a gente tinha um paciente que estava vindo com dor no peito, mas aparentemente nos exames os exames que foram solicitados, eles descartaram qualquer tipo de doença cardíaca, né? Então, pronto. Ali o mais comum é que seja como que seja uma dor não cardíaca, tá? Aquela dor ali daquele paciente que eu dei no caso clínico é uma dor não cardíaca, tá? Tem várias coisas. Podia recitar aqui todas as coisas que ele citou que formam parte de origem não cardíaca, tá? Mas então, e aí eu já descarto uma patologia cardíaca e já vou pensando em todas as possibilidades que podem levar o paciente a ter uma dor
que supostamente parece precordial, mas não é precordial, certo? Então, e aí por isso que envolve a coleta de dados, o conhecimento médico, o raciocínio clínico que vão te possibilitar dar um diagnóstico. Dos pontos mais importantes da história clínica. Então, os pontos mais importantes da história clínica, a gente tem a identificação, que a gente tem que colocar o nome do paciente, né? Enfim, sempre olhar, você está olhando ali, porque é aquele negócio do cirurgião que ele tirou a perna direita do cara errado. Ele só olhou assim, peraí, tirar a perna direita. Vamos lá. Mas, doutor, eu tinha que operar o coração. O cara nem se deu trabalho de perguntar, de verificar os dados. E isso acontece, viu? Falando isso aqui, isso acontece sim. É grosseiro, é bizarro, mas acontece. Motivo de ingresso, que a gente já falou que o motivo de ingresso é baseado nas palavras do paciente, a história clínica, que vai vir acompanhada da história da enfermidade atual, né, da doença que está trazendo o paciente nesse momento, a revisão sistêmica, né, que a gente vai colocar ali aparato respiratório, aparato digestivo, tudo isso você vai botando aparato por aparato para ver o que tem, se tem alguma coisa. A história patológica pregressa, se o paciente tem algum histórico de patologias, se descreve também. A história familiar, às vezes tem uma mãe, algum parente que tem uma doença parecida e tudo mais, e te ajuda a fechar o diagnóstico. E aqui, não menos importante, né, mas isso aqui é muito negligenciado no Brasil, em Cuba eu vi o pessoal fazer bastante, que é a história social e os hábitos de vida. Aí perguntava, aí era a parte que é mais profunda, só que muitas vezes nem era feito pelo médico, só que era feito por outro profissional, que ele pegava lá os dados, vem cá, tu tem relação sexual promíscua, tu não sei o quê, tu é uma pessoa que faz exercício, uma pessoa que faz... Isso aí normalmente nem era feito pelo médico, tá? E aqui, para fazer a cronopatologia da doença, isso aqui é uma técnica dos cardiologistas, né? Então, que eles colocaram lá a Alicia Predusa, que A é de aparição, quando apareceu, né, o sintoma, o que está incomodando, a localização, onde é que está localizado. Aqui a pergunta que você faz para o paciente para ele te mostrar, apontar com o dedo onde é que está doendo, e aí você vai ali dizer, pronto, está doendo aí. Aí você diz as características da doença, se ela é opressiva, se ela é cortante, se ela é pulsante, se ela é opressora, se ela é... Enfim, você vai dar a característica que for cabível. A intensidade pode ser leve, moderada, intensa, né? E aqui, muitas vezes, a gradação dessa dor, você vai falar para o paciente, olha, de 0 a 10, 0, nenhuma dor, 10, muita dor. Quanto está a sua dor? Aí o paciente vai dizer, olha, agora está 6. Pronto, isso aí vai ser importante por quê? Porque você vai poder fazer um prognóstico no passar do tempo. Dizer assim, e agora, de 0 a 10? Ah, não, doutor, agora está 5. Não, agora está 8. Então, você tem como valorar e até pensar em aplicar algum analgésico mais potente. Quanto ao alívio, né? Então, você sempre vai perguntar para o paciente, essa dor se alivia com alguma coisa? Aí diz, olha, doutor, se alivia, me alivia quando eu deito, me alivia quando eu estou tossindo, me alivia quando eu estou... Pronto. Então, aqui, o que acontece? Então, você vai procurar o que alivia para poder fazer essa relação. A frequência, em quanto tempo isso acontece. Por exemplo, eu tenho uma cefaleia que eu já falei para vocês, que ela tem uma frequência de aparecer a cada 6 meses. Então, a minha cefaleia é semestral. Que acontece? Então, essa cefaleia, como ela já tem origem, que ela é semestral, ela é intermitente. Então, ela vem, desaparece, vem de novo. A duração é muito importante. Minha cefaleia normalmente dura 24 horas. Eu sei que tem alguma coisa errada, alguma coisa diferente, quando ela dura mais do que isso. Ela não deveria durar 24 horas. E os sintomas associados é quando você pergunta para o paciente, olha, está te doendo o quê? Aquele paciente diz que está doendo o peito, né? Beleza. Aí você diz assim, você está sentindo mais alguma coisa? Ah, eu sinto tontura, eu sinto cansaço, eu sinto fadiga, sinto vontade de respirar, dificuldade para respirar, eu sinto gosto metálico, né? Todas as coisas que não estão relacionadas diretamente com aquele problema, certo? Pronto. E aqui a história clínica ela é fechada com diagnóstico sindrômico, diagnóstico presuntivo clínico, diagnóstico diferencial e diagnóstico definitivo. O diagnóstico sindrômico é aquele que a gente vai pegar a sindromologia, né? Que a gente vai pegar o quê?
Por exemplo, o paciente chegou com dor no peito. Então, eu vou colocar assim, ó, como eu já fiz ali a história clínica, eu já sei que é uma dor do tipo não torácica, que é uma dor torácica, perdão, uma dor torácica, é uma dor não cardíaca, não é uma, ou seja, não vou, eu vou colocar síndrome doloroso torácico, tá? Então eu vou botar síndrome doloroso torácico, porque eu sei que está relacionado com alguma coisa do tórax e não é o coração, certo? Se fosse do coração, eu ia botar síndrome coronariano agudo. Mas como eu sei que não é, pela clínica do paciente, eu sei que não é, pela história clínica do paciente, eu também sei que não é, então eu vou botar síndrome doloroso torácico, síndrome torácico doloroso. Tá? Então, esse é o síndrome. Diagnóstico presuntivo. Então, o que acontece? Ali eu tenho o quê? Ali provavelmente eu tenho o quê? Eu tenho uma... O que eu estou tendo naquele paciente ali? Eu estou tendo uma... o nervo intercostal tá inflamado. Então, eu já sei que o problema é o nervo intercostal que está inflamado, né? Então, então pelo fato do nervo intercostal estar inflamado, esse provavelmente é o meu diagnóstico clínico presuntivo. O meu diagnóstico diferencial, eu poderia diferenciar ele com infarto agudo do miocárdio, sim, e eu vou dizer, olha, eu diferencio ele com infarto agudo do miocárdio, porque nesse caso o paciente deveria estar sentindo uma irradiação que tenderia a passar para o braço esquerdo e não para as costas, como é o caso, não guardaria relação, como no caso que a gente viu ali, que guardava relação, tinha um outro negócio que falava ali, que aumentava com a tosse, aumentava com esse tipo de coisa. Então, não, um infarto do miocárdio não. O infarto do miocárdio limitaria a pessoa de capacidade, ela cansaria mais, estaria mais relacionado a cansaço. E isso entraria no diagnóstico diferencial. Então, a gente está colocando as coisas que a gente coloca que poderia ser, mas a gente descreve por que não é. E o diagnóstico definitivo, a gente já sabe que o quê? Que se trata de uma... eu falei, inflamação do nervo intercostal. Então, essa inflamação do nervo intercostal é o diagnóstico definitivo que a gente vai obter ele através de exames específicos. Como a gente já fez muitos exames específicos de eletrocardiograma e tudo mais, que deu normal, então tudo nos leva a crer que é uma costocondrites, tá? Que é a palavra. Eu estava falando inflamação do nervo intercostal, mas isso é tudo por causa da costocondrites. Não estava vindo o nome, mas é costocondrites, graças a Deus. Então, olha só, para a gente ver exemplos de diagnóstico sindrômico e diagnóstico nosológico. Então, para vocês terem uma ideia, se eu desconfio que o paciente está com uma apendicite, então o diagnóstico sindrômico é síndrome doloroso abdominal. Se eu desconfio que o paciente está com um síndrome coronariano agudo, é porque eu estou suspeitando que ele está com um diagnóstico nosológico de infarto agudo do miocárdio. Se eu estou achando que o cara está com uma neoplasia de pulmão, então eu vou colocar síndrome renal. E esses são os síndromes que estão relacionados diretamente com o diagnóstico nosológico. Por isso que isso aqui, na hora que a gente voltar a fazer os casos clínicos, vocês têm que lembrar: diagnóstico sindrômico, diagnóstico nosológico. E aqui a gente terminou mais.